Amém, meus queridos. Como eu disse, né, hoje nós estaremos abordando o capítulo 12 de Atos. Eu vou pedir então para a Valquíria estar lendo para a gente, por gentileza. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo para o povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém, meus queridos. Então, como eu disse, aqui nós temos alguns pontos mais técnicos que eu vou passar, um contexto histórico também, principalmente quando nós falamos aqui de Herodes. Nós vemos que esses personagens são um pouco confusos. Então, nós vemos, quando Jesus, ali, nascimento de Jesus, nós vemos um Herodes aqui, nós vemos a questão dos tetrarcas, enfim. Então, é um pouco confuso, né? Quando nós vemos aqui Herodes, qual Herodes que é? Nós vemos outros nomes aqui, Casa de Maria, quem é essa Maria? Tem outras Marias também. Vemos aqui no caso de João também, quem que é esse João? O João que é Marcos. Enfim, tem alguns pontos históricos, inclusive até citado pela história,
até por livros extra-bíblicos que se narram aqui justamente essa questão desse Herodes, né, que é Herodes Agripa. Então nós vemos aqui no versículo 1, enquanto isso, ou por aquele tempo, aqui em Jerusalém, essa, na verdade, é uma forma apropriada para se começar essa lição. Lucas, como nós vimos no capítulo anterior, acaba de contar o que estava ali acontecendo com Paulo e Barnabé na Antioquia, enquanto eles estavam lá, né? Veio ali um profeta, que nós vimos a partir do versículo 27 do capítulo 11, Ágabo, aqui, no caso, que prediz dali, fez uma predição dizendo que haveria uma grande fome em Jerusalém. Então, o povo da Antioquia, que nós vemos, que estava sob a tutela ali, justamente de Paulo e Barnabé, eles se levantaram ali e levantaram uma oferta justamente para poder estar ajudando ali, no caso, o povo de Jerusalém, que já estava passando por grande fome e grande dificuldade. E nós vemos também, muito também por causa das perseguições também que estavam acontecendo. Então eles levantaram uma oferta ali para poder ajudar os cristãos que estavam sofrendo ali pela fome em Jerusalém. Então aqui Atos capítulo 12 retorna aqui a Jerusalém, né? Onde encontramos uma nova dimensão da perseguição contra os cristãos. Nós vemos no versículo 1 aqui, um nome aqui, Herodes, o rei Herodes aqui no caso, e ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então nós vemos aqui uma outra espécie de perseguição com o rei Herodes. Para a gente entender, quando eu falo uma nova dimensão e uma nova perseguição, porque tem um contexto por trás disso, que eu vou explicar para a gente entender até quem é esse Herodes e como que era a perseguição que estava ocorrendo aqui nessa ocasião. Esse aqui não é o mesmo Herodes que ali chacinou ali, executou as criancinhas na época do nascimento do Senhor Jesus. Aquele lá, no caso, era Herodes o Grande. Esse Herodes aqui que nós estamos vendo é justamente o neto de Herodes o Grande. Quando Herodes o Grande morreu, o seu governo ele foi dividido em 4 partes. Cada uma parte, no caso desse governo, era chamada de tetrarca. Nós vemos, inclusive, né, no Novo Testamento, alguns casos desses tetrarcas. Né? Nós citamos já, vemos Felipe também, né, no Novo Testamento. E cada tetrarca era um descendente imediato de, no caso, Herodes o Grande. Agora, para nós entendermos aqui o capítulo 12, esse Herodes aqui que está falando aqui, que é um conjunto diferente aqui, que foi estabelecido aqui de autoridades neste contexto. No ano 7 antes de Cristo, né, o pai, no caso desse Herodes, que é Herodes Agripa, o pai dele, que se chamava Aristóbulo, que foi o filho direto de Herodes o Grande. Ele foi morto, no caso. E após a sua morte, eles tinham um filhinho de 4 anos, que é justamente esse Herodes Agripa. E por medo ali de eles matarem também, que tivesse ali, no caso, uma vingança, eles matassem também Herodes Agripa, que tinha apenas 4 anos, eles enviaram o pequeno Herodes Agripa para ir morar em Roma. E ali, ele cresceu ali dentro dos muros da casa ali dos Césares, né? Especificamente ali, ele ficou muito próximo de Gaio, que era o sobrinho neto ali do imperador, que era César Tibérios. Ali no caso, Tibérios no caso, ali nós vemos que ele era contemporâneo ali de Cláudio, né? E foi, né, assim que ele foi criado, né? Ele foi criado ali como quase um membro ali da casa dos Césares, né? Estou aqui no caso falando de Herodes
Agripa. Quando Tibério morreu, no caso, Gaio, ele assumiu como o imperador de Roma. E no ano 37 depois de Cristo, Gaio, que era seu amigão, um amigo de longa data, ele ali, no caso, instituiu Agripa, no caso, como o rei de Israel. Só para a gente entender um pouco, para entender essa questão, né, dos tetrarcas também. E a essa altura, então, já não havia mais, né, o governo que tinha sido dividido entre 4 depois da morte, no caso de Herodes o Grande. O governo tinha se dividido em 4, 4 assumiram, que foi o poder dos tetrarcas, e depois, aqui no caso, né, 37 depois de Cristo, quando o imperador de Roma ali morreu, Gaio, quando assumiu, então, determinou que Agripa seria, no caso, o rei de Israel, né? Então, aqui, nesse ponto, acabou, no caso, o governo ali dividido em 4 partes, e foi tudo entregue ali, no caso, a Agripa. Então, é esse Agripa aqui que nós estamos falando, que entrou em cena. Então, ele entra em cena, e nós vemos no versículo 2 aqui, então, que Herodes chegou a Jerusalém. E ele ficou sabendo, obviamente, da religião dos cristãos, que incomodava demais os judeus. E a primeira coisa aqui que nós vemos que Herodes fez foi prender Tiago e decapitá-lo ao fio da espada. Uma coisa também para nós observarmos aqui no versículo 2, esse Tiago que está falando aqui é o apóstolo Tiago. Não estamos falando aqui do caso do irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, Tiago, não. No caso, nós vemos que Tiago, o irmão de Jesus, ele continua. E nós vamos ver ele mais para frente aqui como um grande líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago aqui, que foi morto por Herodes, é justamente o apóstolo, né? Um dos 12. Então, para a gente entender aqui, tá? Que não era o Tiago, meio-irmão de Jesus. Mais para frente aqui, a partir do capítulo 5, a gente vê mais sobre também Tiago, irmão de Jesus, tá? Então, nós vemos ali, né? E a tradição, é interessante uma coisa, que isso não está na Bíblia, obviamente, mas a tradição da igreja, ela diz que Tiago, antes de ser executado, ele tinha um guarda que cuidava dele. E segundo a tradição da igreja, não é a Bíblia, dizem que esse guarda, ele ficou tão impressionado com a fé de Tiago, que ele se converteu ao cristianismo. E ele declarou a fé cristã, e dizem, segundo a tradição, que ele foi executado junto com Tiago por, no caso, mando de Herodes, Agripa. Aqui no caso está uma história que a tradição da igreja, no caso dos primeiros séculos, conta, que é bem interessante, né? Se a gente for pensar. Seguindo aqui no versículo 3, né? Vendo aqui então Agripa, que aquilo era agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, o apóstolo Pedro. E nós vemos aqui que foi, no caso, justamente no dia de Pães e Asmos. Essa, na verdade, é uma festa judaica que começa, no caso, na Páscoa e dura 8 anos. 8 anos não, 8 dias, desculpa. Então, foi justamente aqui nessa época aqui que aconteceu. Versículo 5, aqui nós vemos, Pedro tinha sido preso aqui, mas ali tinha sido guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui nós vemos algo muito interessante, né? A igreja se reunindo com um dos propósitos que a igreja deve fazer, é justamente a oração. Então nós vemos aqui uma igreja unida, a igreja primitiva, juntos orando e intercedendo por Pedro. Interessante, meus queridos, que nós vemos qual que era o motivo da intercessão aqui. Eles estavam intercedendo pelo irmão Pedro, que estava ali preso. Então nós vemos aqui um foco em interceder pelos outros, interceder pelos irmãos queridos. Eu falo isso por quê, irmãos? Porque isso é algo que tem se perdido nos nossos tempos. Hoje, eu digo até, assim, em igreja é muito difícil a gente formar um grupo de oração dentro da igreja.
porque se perdeu muito foco. Da mesma forma também que é muito difícil nós fazermos grupos de estudos. Nós vemos que poucas pessoas têm interesse por ensino da palavra e oração nos nossos dias. E também nós vemos também porque essas coisas foram distorcidas nos nossos dias. Se nós falarmos de oração e palavra, ensino da palavra, esses dois elementos foram distorcidos e são muitos deturpados nos nossos dias. Quando nós falamos de oração, nós vemos que as pessoas elas buscam oração sempre por causa do próprio umbigo. E é nunca para orar pelos outros. É muito comum as pessoas procurarem, eu vou procurar a oração de alguém na igreja, pedir para os irmãos, para o pastor orar porque eu estou doente. Eu vou pedir a alguém. Então as pessoas elas sempre pedem oração para pedir alguma coisa que elas estão necessitando. Ou é cura, ou é porque quer um emprego, ou porque tem interesse em alguma coisa. Irmãos, eu queria chamar a atenção, né, por essa situação e dizer para os irmãos, nós devemos orar da mesma forma como eles oraram, sem sermos interesseiros, apenas buscar a Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Devemos buscar a Deus, irmãos, porque nós amamos os nossos irmãos, intercedemos pelos nossos irmãos. Nós devemos orar em adoração. Nós devemos orar adorando a Deus porque nós amamos a Deus. E essa é a forma que nós devemos fazer. Não apenas buscar a Deus para colocar as coisas que nós precisamos ou necessitamos. Da mesma forma, eu digo da palavra. A palavra, hoje em dia, é muito difícil você entrar numa igreja e você ver alguém pregando a Bíblia falando das coisas de Deus, do reino celestial, né, do reino que o Senhor Jesus foi preparar no céu. Nós vemos muitas pessoas falando o que as pessoas querem ouvir. O que é? Você vai receber o carrão do ano, você vai receber a bênção, você vai receber a cura. E essas igrejas estão enchendo. E elas estão enchendo de pessoas, não pessoas espirituais, mas pessoas interesseiras. Então, irmãos, fica muito claro que nós vemos aqui na Bíblia a forma que nós devemos orar, intercedendo pelas pessoas, amando o nosso próprio, buscando menos o nosso interesse. Se nós olharmos no capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor, uma das características do amor fala que o amor não busca os próprios interesses. Este é o amor que vem de Deus. Ele não busca por interesse. Ele se doa. E dessa forma deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser em forma de doação, pensando mais nos outros do que em nós mesmos. E tudo deve ser assim, meus irmãos, no cristianismo. Eu costumo sempre dizer que o cristianismo tem tudo a ver com altruísmo, em fazer mais pelos outros. Eu sempre falo que nós devemos imitar o Senhor Jesus. Obviamente, ser perfeito não tem como nós sermos, né? Ele foi perfeito em tudo, sem pecado algum, totalmente perfeito. Nós devemos imitá-los, mas nunca chegaremos a ser perfeito como ele é. Então, eu sempre gosto de mostrar homens, né? Exemplos de homens. E eu gosto muito de citar o exemplo sempre do apóstolo Paulo, que foi um exemplo de altruísmo fantástico. Paulo era o que mais queria servir, o que menos queria ser servido. Essa é a característica de um pastor, de um líder cristão. E deve ser passada para os congregantes, para os irmãos que sigam o exemplo, né? Então nós vemos, quando eu falo que a Bíblia ela é totalmente altruísta, os ensinamentos da Bíblia são altruístas, porque até o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas também para servir. Então nós devemos, meus queridos, orar mais pelos nossos irmãos. E uma coisa que eu falo para os irmãos, se envolva no grupo de oração da sua igreja local, se envolva no grupo de estudo da sua igreja local, participe da sua igreja local, dê frutos na sua igreja, mas não frutos para o homem. Nós não damos frutos para homens ou servimos homens. Nós damos frutos para Deus. Então, meus irmãos, essa é a orientação que eu sempre passo para os irmãos. Procurem sempre uma igreja bíblica, uma igreja que siga as doutrinas bíblicas e faça parte dessa igreja. Congregue nessa igreja e seja frutífero nessa igreja. Nós vivemos em momentos de muito imediatismo, onde as pessoas querem tudo na hora. E em tempos como esses, nós vemos que existem um movimento de desigrejados.
pessoas que não querem mais congregar, porque eles têm tudo na mão. Eu quero assistir a pregação do melhor pastor, o melhor teólogo, ela vai lá e ela acha ali a pregação do John MacArthur, do Sproul, rapidamente. E tem muitas pessoas vivendo disso, vivendo, e não que isso seja ruim, eu, pelo contrário, incentivo os irmãos a olhar pregadores bíblicos, né? Pregadores teólogos que se aprofundam muito na palavra, mas não deixe de congregar, irmãos. Tem pessoas que falam que não é necessário congregar. Isso é uma grande bobeira, se nós olharmos, e é totalmente antibíblico, porque a questão da comunhão dos irmãos e a questão da adoração, se nós olharmos, está na Bíblia toda. Se nós olharmos no princípio, a primeira família da Bíblia, nós vemos ali Caim e Abel fazendo sacrifício ali já para adoração, de forma de adoração a Deus. Princípios de adoração ali já na primeira família. Se nós olharmos Noé, quando eles saíram da arca, qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Um culto público. Se nós olharmos ali os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, onde que eles colocavam as suas tendas, o que eles faziam? Eles faziam um altar para o Senhor. Se nós olharmos o período mosaico em diante, tanto no tabernáculo, na lei de Deus, o judeu que não participava da adoração no tabernáculo ou no templo era excluído da comunidade judaica. E nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos em Hebreu 10, 24, se eu não me engano, que fala que nós não devemos deixar de congregar. O próprio Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 no nosso meio, ali Ele estará nos incentivando a congregar em adoração a Ele. Então, irmãos, nós não devemos cair nesse papo furado de pessoas que estão falando que o cristão, ele anda sozinho. É só olhar aqui Atos dos Apóstolos. Eles andavam junto, eles faziam assembleias, eles instituíam e fundavam igrejas. É isso que Paulo fez, Barnabé. Nós vemos aqui, que aqui vai começar no capítulo 13 a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que ele fez? Implantou igreja em tudo que é canto do mundo. Então, irmãos, nós devemos entender isso. O cristão, ele deve se reunir na comunidade local, ele deve fazer parte da comunidade local, mas eu sempre gosto de dizer, hoje em dia é muito difícil, sempre procure uma igreja bíblica, mas faça parte, seja frutífero, principalmente nessas duas coisas que eu disse que as pessoas não têm interesse, que é estudo da palavra e oração. Façam parte do grupo de oração e do grupo de estudo da sua igreja local e seja frutífero para a honra e glória do Senhor, meus queridos irmãos. E nós vemos aqui no versículo 6 e 7, que diz que quando Herodes estava para prendê-los ali naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio ali um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levantai depressa. Então, eu quero que os irmãos frisem aqui essa frase agora, então as cadeias caíram-lhes das mãos. Por que eu destaquei isso aqui? Existe um pregador para nós que moramos aqui, né, na Inglaterra. Eu sempre falo dos irmãos Wesley, que é John Wesley e Charles Wesley, que fizeram Deus através, né, desses homens, fez um grande avivamento. E Charles Wesley, inclusive, Luciana, você que é do tabernáculo, o Aurélio também, não sei se o Aurélio está aí, quando eu fui na igreja de vocês, eu vi no inário de vocês um hino de Charles Wesley. E é muito comum você ver no inário inglês muitos hinos em inglês, na língua inglesa, que foram compostos justamente por Charles Wesley. Ele fez muitos hinos maravilhosos que adoram a Deus. E Charles Wesley, no seu testemunho de conversão, eu tenho certeza que ele tinha esse versículo aqui em mente. Ele disse o seguinte, na sua conversão, que quando ele se converteu, foi como uma saída de um calabouço escuro, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e caíram-lhes as correntes, e ele se levantou e seguiu o Senhor Jesus, né? Eu vi um comentário
sobre esse testemunho de conversão de Charles Wesley, que falava justamente sobre isso, que ele, com certeza, ele tinha em mente aqui essa situação onde caíram-se aqui, no caso, iluminou aqui na prisão, né, e tocou-se nele ali, e caíram-se ali no que as cadeias de suas mãos, e ele foi liberto. Então, é uma coisa a mais aqui que eu quis trazer para os irmãos. Versículo 8, tem uma palavrinha que sempre alguém me pergunta o significado dela, porque a Bíblia ela usa várias vezes isso. Nós vemos aqui no versículo 8 o que o anjo disse para Pedro: cinge-te. Então nós vemos muito isso na Bíblia, de falar de cingir, principalmente a expressão de cingir os lombos. E muita gente sempre pergunta, sempre tem alguém que pergunta, não sei se alguém aí iria perguntar no final, mas aí eu já vou falando agora. Antigamente, naquela época de Jesus, as vestes das pessoas eram muito longas, e normalmente elas iam até o tornozelo. E eles tinham, na verdade, uma espécie de um cinto que era preso na roupa, onde eles podiam puxar, no caso, a vestimenta mais para cima. E justamente essa expressão de cingir os lombos era justamente quando uma pessoa, vamos sair agora, vai, ou quando uma pessoa ia fazer uma caminhada longa, ou teria que correr, eles falavam para cingir, ou quando ia para a guerra também, para cingir o lombo. Justamente, era levantar as vestes com o cinto, né? Então ali essa expressão é justamente sobre isso, sobre ali no caso a roupa que eles usavam para usar o cinto justamente para poder puxar a roupa um pouco mais para cima, para eles poderem fazer outros tipos de atividades. No versículo 10 aqui, nós vemos que Pedro, depois que saiu ali, ele não sabia mais o que estava acontecendo, se ele estava sonhando ou se estava acordado, ele estava achando que era ali uma visão. E aí nós vemos que ele continuou, e depois, quando ele saiu, o anjo se apartou dele, e ali ele entendeu o que tinha acontecido. Versículo 11 e do versículo 12, nós vemos aqui também dois personagens. Um que nós vemos aqui, João Marcos. João Marcos aqui é o próprio Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que ele é primo de Barnabé, no caso, e filho da Maria aqui, que eles estavam morando na casa dela. Então, esse personagem João Marcos é justamente o mesmo Marcos que faz a viagem missionária com o apóstolo Paulo e Barnabé, e ali acabou que ele foi o motivo de briga. Nós vamos ver mais para frente o motivo de briga entre Paulo e Barnabé. E depois nós vemos que ele ficou como discípulo do apóstolo Pedro. E eu sempre até falo do Evangelho de Marcos, que foi escrito por ele, foi muito influenciado pelo apóstolo Pedro. Nós vemos muito a mão ali do apóstolo Pedro nas palavras de Pedro. E, obviamente, porque ele era discípulo e ele aprendeu, né, aos pés do apóstolo Pedro. Versículo 15 aqui, um outro assunto que a gente já conversou sobre anjo, que aqui nós vemos que eles falam, quando a serva ali foi à porta para poder abrir e viu que era Pedro e comunicou para as pessoas, eles não acreditaram. E ali eles disseram, aqui no versículo 15, lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Por que eles disseram isso? Essa é uma passagem interessante da gente entender, porque muitas pessoas falam que existe anjo da guarda porque Pedro tinha um anjo da guarda. E não era isso, né? O anjo que libertou ele não era o anjo da guarda de Pedro. Nós vemos, irmãos, na cultura judaica daquela época, não é muito diferente da nossa, porque hoje é muito comum essa questão do anjo da guarda. E, obviamente, a nossa cultura foi muito influenciada pelos costumes judaicos da época, e tinha essa superstição ali que eles tinham na cultura também, da mesma forma como a nossa, do anjo da guarda. Mas se nós olharmos na Bíblia, não existe nenhum ensinamento dizendo que nós temos um anjo específico para cada pessoa. Isso não existe na Bíblia. Não existe em lugar nenhum esse ensinamento. Então, isso daí, na verdade, é uma teoria que não é uma teoria bíblica, mas costumes judaicos e também nos nossos dias também, que é muito forte. Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos que
vários anjos batalharam ali por Elias. Se nós olharmos no livro de Hebreus, também fala que os anjos são seres ministradores em favor de nós, dos cristãos, dos santos. Então nós vemos sempre que existem os anjos e eles são enviados por Deus para nos proteger ou para agir da forma como Deus determinar. Mas uma coisa que eu sempre digo é: nós não devemos pedir nada a santos, ou melhor, aos anjos, né? A santos também não, né? Porque existe só um intercessor entre Deus e os homens, e esse é o Senhor Jesus. O único que nós devemos orar e pedir. Nós entramos até na questão do catolicismo, onde eles pedem e oram para santos e também para Maria. Isso é um erro, porque a Bíblia categoricamente afirma que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Então nós não devemos pedir para mortos, não devemos pedir para anjos, mas sim para o Senhor Jesus. Os anjos eles agem em nosso favor? Sim. Mas quem que manda? Deus. São seres ministradores da parte de Deus em nosso favor, ministrados por Deus. Então Deus manda e eles executam. Então nós não vamos lá, anjinho, vou pedir alguma coisa para o anjinho. Não, a gente não pede para o anjinho. A gente pede para Deus. E Deus pode enviar anjos para ministrar em nosso favor, como a Bíblia nos diz, ok? Então é perigoso isso. Eu já vi até crianças, na verdade, falando que o papai, mamãe ensina a gente a orar pelo anjo da guarda. Na verdade, quando nós fazemos isso, irmãos, oramos tanto para santos, né, mortos ou anjos, não estamos orando para Deus, estamos orando para demônios. É isso que Paulo nos diz. Então nós devemos tomar cuidado e ensinar essas coisas aos nossos filhos. Sempre orar em nome do Senhor Jesus, dirigido ao Senhor. Então nós vemos, no entanto, nós vemos aqui no versículo 18 e no versículo 19, e aqui entra a questão da morte de Herodes, ou melhor, mais adiante, né? Ou melhor, voltando por 18 e 19 mesmo. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito. Aqui o guarda ele foi submetido a inquérito. Ordenou que fossem justiçadas, né? E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Aqui existia uma lei, não foi aqui no caso uma ação arbitrária aqui de Herodes. Existia uma lei onde, se o preso ele escapava, a responsabilidade era de quem estava guardando, do guarda ali, da sentinela. Então, aqui existia um código que chamava Código Justiniano. E esse código, ele punia, no caso, o guarda que deixou o preso escapar. E como que era feito, no caso, essa justiça desse código? Então, eles puniam, no caso, o guarda que deixasse o preso escapar com espancamento, flagelação, até mesmo crucificação e decapitação. Então, era bem sério, né? Era bem sério deixar ali um preso escapar. E nós vamos ver mais para frente também no capítulo 16, que outra vez aqui que o Código Justiniano entrará em cena novamente. E entrando aqui, meus queridos, na parte da morte de Herodes, do versículo 21 e do versículo 23, eu sempre comento um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele tem vários livros, e justamente dessa época de Jesus, inclusive eu já citei algumas coisas que até ele testemunha, que as testemunhas de Jesus falavam, que ele fala seita do Nazareno, no caso, ele cita, que falavam que esse Jesus, né, no caso, tinha morrido e ressuscitado. Então, ali nós vemos um judeu historiador que teve, no caso, testemunhou testemunhas de Jesus.
E nós vemos ali tudo falando sobre as seitas da época, como os saduceus, os fariseus, os publicanos. Ele explica sobre toda a cultura judaica, todos ali também os aspectos ali do Império Romano. Ele explica tudo em seu livro A História dos Heteus. Ele tem vários livros, na verdade. Então, esse fato aqui é muito interessante, que ele narra também. E ele narra exatamente como Lucas narra, da mesma forma. Só que, obviamente, o registro de Joséfo ele é bem mais preciso ali, bem mais detalhado. Então, se tratando aqui da morte de Herodes, nós vemos que Joséfo, no seu livro, ele foi tão preciso que ele deu até a data de quando isso aconteceu. E a data foi em 1º de agosto de 45. Para vocês verem, é um livro extra-bíblico, onde o autor, que é um historiador judeu, ele dá até a data da morte de Herodes Agripa. E ele fala, muito interessante, que nessa data ele recebia visitantes justamente de Sidom. Então é bem interessante, é exatamente como aqui a Bíblia está falando de Tiro e de Sidom. Só que aí ele dá outros detalhes que Lucas ele não dá. Ele fala que essas pessoas, líderes aqui que eles receberam de Tiro e de Sidom, ele, no caso, apresentou ali uma série de espetáculos ali para eles, para os visitantes. Lucas, obviamente, nós não vemos que ele fala disso, né? Ele só fala que ele teve ali apenas uma aparição ali um pouco dramática, né? Mas eu queria trazer isso aqui justamente para mostrar o que eu sempre tenho falado para os irmãos, que estudar a história, estudar arqueologia, autentica muitos textos bíblicos. Eu falo sempre para os irmãos que tiverem a oportunidade, inclusive o Aurélio me deu esse livro, do Dr. Peter Masters, que ele faz um tour ali no Museu Britânico, narrando todos os acontecimentos bíblicos nas épocas e nas sessões ali do Museu Britânico. Eu já fiz algumas vezes, é fantástico, irmãos. Você acha cada coisa ali e testifica ali coisas da Bíblia que você nem imagina. Muito bom mesmo. Quem tiver a oportunidade um dia, nós podemos fazer, inclusive, né? Na igreja, um dia a gente pode fazer uma excursão para poder estar indo lá e estar visitando, né, toda essa quantidade de história bíblica que tem ali no Museu Britânico. E aí nós vemos aqui o final, mostra aqui Paulo e Barnabé também se unindo novamente aqui, pregando aqui o evangelho, cumprindo a sua missão, voltaram ali para Jerusalém, levando também consigo o João aqui, que é apelidado de Marcos. Então ele levou Marcos, e nós vamos ver na semana que vem, justamente que começa no capítulo 13, a primeira viagem missionária aqui do apóstolo Paulo e Barnabé. Ok, meus queridos? Então, vamos ficar por aqui, e eu vou fazer uma oração agora, e depois a gente pode tirar dúvidas, tá? E tá conversando sobre o que os irmãos quiserem, ok?